O Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão, pregado pelo padre Antônio Vieira em 1655 na Igreja da Misericórdia, em Lisboa, é uma de suas peças oratórias mais contundentes e politicamente engajadas. Nesse sermão, Vieira denuncia a corrupção e os desmandos dos governantes portugueses, empregando uma retórica vigorosa e estruturada, segundo os princípios da oratória sacra jesuítica. O sermão foi proferido durante o reinado de Dom João IV, em um momento de forte instabilidade política e econômica, poucos anos após a restauração da independência de Portugal, ocorrida em 1640. Vieira, que era próximo ao rei e defensor da causa judaica e da reforma administrativa, usa esse sermão como uma crítica incisiva contra os altos funcionários do governo e as elites que enriqueciam ilicitamente à custa do povo e do Estado. O cerne do discurso gira em torno da figura do bom ladrão, São Dimas, crucificado ao lado de Cristo, que se arrepende de seus pecados e é salvo. Vieira contrasta essa figura com os maus ladrões da sociedade portuguesa, aqueles que, em posições de poder, roubam impunemente sem nunca enfrentarem a justiça ou demonstrarem arrependimento. O sermão segue a estrutura tradicional da oratória sacra jesuítica, dividida em exórdio, exposição do tema, confirmação e peroração. Os principais tópicos abordados por Vieira são o conceito de roubo e sua gravidade. Vieira distingue dois tipos de ladrões: os que roubam por necessidade e os que roubam por ambição. Aos primeiros pode-se perdoar, aos segundos deve-se condenar severamente. Ele cita a Bíblia e os padres da Igreja para sustentar que os ladrões poderosos são os mais danosos à sociedade, pois roubam sem medo de punição. A hipocrisia da justiça humana. O padre denuncia que a justiça portuguesa é severa com os pequenos crimes, mas leniente com os grandes criminosos, especialmente aqueles que ocupam cargos públicos. Ele ironiza o fato de que os que furtam pouco são enforcados, enquanto os que furtam muito são exaltados. Paralelo entre o governo corrupto e os ladrões crucificados com Cristo. O sermão estabelece uma oposição entre os ladrões comuns, que são punidos, e os ladrões poderosos, que escapam ilesos e em triunfo. Para Vieira, os verdadeiros criminosos são aqueles que saqueiam o erário, exploram o povo e corrompem o governo. O papel da Igreja e do rei na correção dos desvios morais. Vieira conclama Dom João IV a agir contra os corruptos, lembrando que um rei deve ser justo e promover a ordem moral. Ele também enfatiza o papel da Igreja na pregação da moralidade e na defesa dos oprimidos. Estilo e impacto. O Sermão do Bom Ladrão é marcado pelo uso magistral da metáfora, da ironia e da argumentação lógica. Vieira utiliza uma linguagem incisiva, recorrendo a imagens bíblicas e a exemplos históricos para ilustrar suas denúncias. Seu tom é, ao mesmo tempo, religioso e político, tornando o sermão uma peça de intervenção social. O impacto do sermão foi considerável, uma vez que Vieira não poupou críticas às autoridades eclesiásticas e civis. Sua ousadia em confrontar a corrupção fez dele uma figura polêmica em seu tempo, levando-o a enfrentar perseguições, inclusive da Inquisição. O Sermão do Bom Ladrão permanece um dos discursos mais emblemáticos da literatura barroca e da história da oratória sacra em língua portuguesa. Sua denúncia da corrupção e da impunidade continua atual, eu diria atualíssima, reafirmando a atemporalidade do pensamento de Vieira e sua maestria retórica. Olá, meus amigos, tudo bem?
Então, dando sequência a esse introito, a essa introdução ao sermão do bom ladrão que eu acabei de fazer, eu vou fazer a leitura agora a partir do volume 1 da obra do Padre Antônio Vieira, dos Sermões. Eu vou fazer a leitura aqui de 2 pequenos trechos que eu selecionei para introduzi-los um pouco diretamente na oratória, né, no texto do Padre Antônio Vieira. Então vamos lá. O primeiro aqui que eu vou ler. O texto de Santo Agostinho fala geralmente de todos os reinos em que são ordinárias semelhantes opressões e injustiças, e diz que entre os tais reinos e as covas dos ladrões só há uma diferença. E qual é? Que os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes, e os latrocínios ou ladroeiras são reinos pequenos. É o que disse o outro pirata a Alexandre Magno. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eriteu a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais com uma armada, sois imperador. Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Bem interessante, né? Bem atual. Mais adiante vai dizer o padre Antônio Vieira, né? Na continuidade desse sermão. Suponho finalmente que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a esse gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomão. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e da mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distinguem muito bem São Basílio Magno. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam o homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões. E começou a bradar: lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Ditosa Grécia que tinha tal pregador. E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecera a justiça as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado
estes mesmos ladrões triunfantes. Eu acho que esses dois trechos são muito ilustrativos, né? Até daquilo que nós podemos transpor para os dias de hoje, né? Mostrando, reiterando a grande atualidade da obra do padre Antônio Vieira. Agora eu vou trazer para vocês algumas menções que dois grandes nomes da literatura portuguesa, né, do século XX, que são Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, e o grande escritor, romancista José Saramago, né? Então, pequenos trechos ilustrativos do apreço que esses dois grandes nomes, né, da literatura portuguesa tinham em relação ao Antônio Vieira. Aqui do Fernando Pessoa, eu vou pegar esse volumezinho aqui da editora Nova Aguilar, né, que são dois volumes, aqui é o volume em prosa e eu tenho também o volume em poesia. Mas aqui no volume em prosa tem um pequeno trecho que ele faz menção ao padre Antônio Vieira. E aqui no outro livro do Fernando Pessoa, o Livro do Desassossego, né, um livro muito apreciado, né, um livro que alguns vão chamar de prosa poética, é um livro de reflexões de um semi-heterônimo do Fernando Pessoa chamado Bernardo Soares. O Pessoa é conhecido, né, pelos seus heterônimos, três dos quais são os mais famosos, né, os poetas Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caieiro, né? O Bernardo Soares seria um auxiliar de guarda-livros, né, uma espécie de auxiliar de contador naquela Lisboa ali do início do século. Então é alguém que vive sozinho, que faz da sua vida cotidiana uma vida espiritual muito rica e uma vida material assim um tanto modesta, e ele vai fazendo reflexões de leituras do seu cotidiano, etc. E vamos dizer, é um semi-heterônimo, como o próprio Pessoa vai dizer, porque se aproxima muito da biografia e da visão de mundo do próprio Fernando Pessoa, né? Então vou fazer a leitura desses dois textos aqui. O primeiro deles, então, como eu disse, na obra aqui em prosa, em que o Pessoa vai dizer o seguinte a respeito do padre Antônio Vieira. Aqui nessa obra em prosa há um capítulo intitulado Alguns Autores Portugueses. Então, alguns desses autores, o Fernando Pessoa vai dedicar um texto mais breve e a outros um texto mais longo. Do Vieira aqui há um pequeno texto muito breve, sem possibilidade de reconhecer quando foi escrito, ele é sem data, mas ele vai dizer o seguinte: Antônio Vieira é de fato o maior prosador, direi mais, é o maior artista da língua portuguesa. Ei-o por isso, porque o foi, e não porque se chamasse Antônio. O comando da língua mãe não vem por varonia de nomes próprios, né? Então, aqui tá esse trecho bem interessante, né? Que ele é o grande artista da língua portuguesa na avaliação do Fernando Pessoa, né? Aqui num outro trecho ele vai dizer o seguinte, aqui já o seu semi-heterônimo, né, Bernardo Soares. Reconheço, não sei com que tristeza, a secura humana do meu coração. Vale mais para mim um adjetivo que um pranto real da alma, o meu mestre Vieira. Né? Então, já reconhece aqui também o Antônio Vieira como seu mestre, né? Em outro trecho aqui, ele vai dizer o seguinte, né? Confesso-o sem remorso nem vergonha. Não há trecho de Chateaubriand ou de Lamartine, trechos que tantas vezes parecem ser a voz do que eu penso, cantos que tantas vezes parecem ser ditos para conhecer, que me eleve e me erga como um trecho de prosa de Vieira, ou uma ou outra ode daqueles nossos poucos clássicos que seguiram deveras a Horácio, né? Então não há trecho de Chateaubriand, de Lamartine, etc., que o eleve, né, que o erga tanto quanto a prosa de
de Vieira, como ele vai dizer aqui, né? Mais adiante, no outro trecho, que eu separei aqui, são só mesmo assim, aforismas praticamente, né? Ele vai dizer aqui: é curioso que, sendo escassa a minha capacidade de entusiasmo, ela é naturalmente mais solicitada pelos que me opõem em temperamento do que pelos que são da minha espécie espiritual. A ninguém admiro na literatura mais que aos clássicos, que são a quem menos me assemelho. A ter que escolher pela leitura única entre Chateaubriand e Vieira, escolheria Vieira, sem necessidade de meditar. Olha só. Né? Vamos agora aqui mais um trecho. A sensibilidade de Mallarmé, dentro do estilo de Vieira, sonhar com Verleiro no corpo de Horácio, ser Homero ao luar. E, finalmente, o último trecho. Vamos aqui. Está confuso aqui segurar um livro e falar aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá se eu acho o trecho que eu pretendo. Está aqui. Gosto de dizer melhor, gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavras. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo em que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fiário, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremendamente quieto de um prazer intangível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Bonito, hein? É isso. Então, com relação ao Pessoa, ao Fernando Pessoa, são esses os pequenos trechos que eu selecionei para compartilhar com vocês. Agora vamos a dois trechos da obra do Zé Saramago que eu selecionei, nos quais ele faz menção ao padre Antônio Vieira. Eu retirei esses dois trechos deste volume aqui, do segundo volume, dos seus Cadernos de Lanzarote. São diários que o Saramago escreveu no início dos anos 90 até fins dos anos 90, mais ou menos. Aqui os dois trechos, um é de 94 e outro é de 97, né, de 1994 e 1997, quando ele morava, então, nessa ilha com a sua mulher, né? E, inclusive, hoje é uma casa em que ele morava, a grande e maravilhosa biblioteca dele, é hoje um museu aberto à visitação e etc, né? Mas vamos aqui ao trecho que eu selecionei aqui, do dia 21, diário dele, do dia 21 de julho de 1994, no qual ele vai dizer o seguinte: uma revista espanhola teve a ideia de pedir a uns quantos escritores que elaborassem a sua árvore genealógica literária, isto é, a que outros escritores consideravam eles como avoencos seus, diretos ou indiretos, excluindo-se do inventado parentesco, obviamente, qualquer presunção de relações ou equivalências de mérito que a realidade, pelo menos no meu caso, logo se encarregaria de desmentir. Também se pedia que, em brevíssimas palavras, fosse dada a justificação dessa espécie de adoção ao contrário, em que era o descendente a escolher o ascendente. A cada escritor consultado foi entregue o desenho de uma árvore com 11 molduras díspares pelos diferentes ramos, onde suponho que hão de vir a aparecer os retratos dos autores escolhidos.
A minha lista com a respectiva fundamentação foi esta. Luís de Camões, porque, como escrevi no ano da morte de Ricardo Reis, todos os caminhos portugueses a ele vão dar. Padre Antônio Vieira, porque a língua portuguesa nunca foi mais bela que quando ele a escreveu. A Cervantes, porque sem ele a Península Ibérica seria uma casa sem telhado. A Montaigne, porque não precisou de Freud para saber quem era. Voltaire, porque perdeu as ilusões sobre a humanidade e sobreviveu a isso. A Raul Brandão, porque demonstrou que não é preciso ser gênio para escrever um livro genial, o Humus. Fernando Pessoa, porque a porta por onde se chega a ele é a porta por onde se chega a Portugal. Kafka, porque provou que o homem é um coleóptero. Essa de Queiroz, porque ensinou a ironia aos portugueses. Jorge Luiz Borges, porque inventou a literatura virtual. E Gogol, porque contemplou a vida humana e achou-a triste. Então, o trecho aqui do Vieira, né, que ele vai falar, porque ele escolheu Vieira, porque a língua portuguesa nunca foi tão bela que quando ele a escreveu. Né? É isto. Vamos ao outro trecho. Aqui já é em 21 de maio de 1997, quando Portugal figurou como convidado na feira de Frankfurt, né? E aí o Saramago também vai escrever o seguinte aqui. Permito-me recitar-vos, como se de um verdadeiro poema se tratasse, uns quantos dos nossos nomes de portugueses, alguns sem dúvida conhecidos de vós, outros bastante menos, outros provavelmente ignorados, mas que são, cada um deles e todos juntos, substância da nossa identidade. Semelhança profunda de família, sinal de reconhecimento coletivo. Como uma epopeia que estivesse feita só de nomes, eiros, como sou Fernão Lopes, Gil Vicente, Damião de Góes, Fernando Mendes Pinto, Luís de Camões, Diego do Couto, Francisco Manuel de Melo, Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes, Antônio José da Silva, Nicolau Tolentino, Bocage, Almeida Garrete, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Oliveira Martins, Essa de Queiroz, Cesário Verde, Antônio Nobre, e esses e outros que o século em que estamos viu morrer. Raul Brandão, Camilo Peçanha, Teixeira de Pascoais, Antônio Sérgio, Jaime Cortesão, Aquilino Ribeiro, Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro, Irene Lisboa, Almada Negreiros, Florbela Espanca, Ferreira de Castro, José Gomes Ferreira, José Miguéis, Vitorino Nemésio, José Régio, Antônio Gedeão, Miguel Torga, Alvos Redel, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Jorge de Sena, Carlos de Oliveira, o Alexandre O'Neill, Natália Correia, Davi Mourão Ferreira. Quanto aos vivos, aos que a luz da vida continua a proteger, não citarei mais do que um nome, que este sim, acabo eu de decidir que nos represente a todos. Sofia de Mello Breiner Andressen. É isso, meus amigos. Espero que... aqui eu me estendi um pouco na leitura do Saramago, para além da citação propriamente ao nome do padre Antônio Vieira, mas eu achei interessante também, e ficam aqui algumas referências também que nos deixa o Saramago nessa obra. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.